Sejam todos bem-vindos à nossa segunda videoaula da nossa unidade 3 aqui do curso de Licenciatura em Computação, modalidade à distância da Universidade Estadual de Londrina. Pessoal, o meu objetivo na aula de hoje é apresentar uma aplicação prática do R, nessa segunda videoaula, sobre o conteúdo de probabilidade que vocês já conhecem. Então hoje eu vou retomar um exercício, tá bom, com vocês, retomar um exemplo, inclusive que foi praticado na última videoaula da unidade 2, e vamos implementar aquele cálculo no R. Não sei se você se lembra qual era o último exercício da unidade 2. É o problema do aniversário. Então vamos recapitular qual era o enunciado desse exercício. Então eu estou supondo que o meu ano tem 365 dias, tá bom? Lá naquele exercício eu estava supondo um grupo de 10 pessoas e a pergunta é: qual é a probabilidade de que ao menos 2 dessas pessoas façam aniversário no mesmo dia? E eu não sei se você se recorda, mas a estratégia para resolver o problema era o contrário. Eu quero primeiro calcular a probabilidade de que 2 pessoas não façam aniversário, de que ninguém, na verdade, faça aniversário no mesmo dia. E depois eu pego justamente a probabilidade complementar. Então, vamos agora para o papel para recordar como era feito esse cálculo. Muito bem? Então, se você se recorda, o nosso objetivo era encontrar a probabilidade de que nenhuma pessoa desse grupo de 10 fizesse aniversário no mesmo dia. Então, se você se recorda do cálculo que a gente fez, a probabilidade era a seguinte: nós começávamos com 365 dividido por 365, ok? Isso era referente à primeira pessoa. Vezes a segunda pessoa gerava uma probabilidade de 364 sobre 365. Isso era a segunda pessoa. E por que 364? Bem, porque eu não queria que essa pessoa fizesse aniversário no mesmo dia que essa. A terceira pessoa era 363 sobre 365. Essa aqui era a minha terceira pessoa, porque essa pessoa não podia fazer nem aniversário junto com essa, nem aniversário junto com essa. E a gente continuava com esse padrão, a gente fazia toda essa multiplicação até chegar no último caso. E qual que era o último caso? Era 356 dividido por 365. Esse aqui, no caso, era a 10ª pessoa. Perfeito? E a pergunta é: uma vez que eu conheço essa probabilidade, que é a probabilidade de não ter coincidência, a probabilidade, então, do meu evento A era justamente, vamos chamar esse número aqui de X, ok? A probabilidade era justamente 1 menos o X. Porque essa conta era justamente a probabilidade de que ninguém fizesse aniversário junto. Mas eu quero justamente o contrário, é a probabilidade de que ao menos uma dupla faça aniversário. Então eu tenho que pegar 1 e tirar a probabilidade desse X. E o mais interessante, né? Digamos que eu queira generalizar essa conta para mais pessoas. Porque veja, nesse caso, o meu número de pessoas é 10, que é o que eu estou chamando de N. E se você observar bem, como que eu cheguei nesse 356? Bem, esse número, ele é facilmente escrito, deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor para chamar a sua atenção, ele é facilmente escrito como 365 menos N mais 1. Concorda comigo? Então, no caso particular de 10 pessoas, dá 365 menos 10 mais 1. Isso daqui, então, dá 356. Então, é muito simples de você generalizar essa conta quando você tem mais do que 10 pessoas. Nesse caso, quando n é 10, essa multiplicação, portanto, termina em 356. Maravilha! Espero que você tenha se lembrado dos termos e do procedimento de solução desse exercício aqui.
Se você não se recorda ou se você ainda ficou com dúvida, eu peço para que você faça uma pausa nesse vídeo, vá até a unidade 2 e recalcule e reassista o vídeo de exercícios lá da unidade 2. Se você estiver tranquilo quanto à solução, quanto ao procedimento, eu fiz uma breve recordação aqui com vocês. Se você estiver absolutamente tranquilo sobre esse enunciado, vamos então agora aqui para o computador aprender como que eu calculo, porque lembra que eu até terminei a aula, o exercício da unidade 2, com aquela multiplicação zona toda, igual eu fiz aqui no papel, e você deve falar, nossa, vou fazer essa conta no braço, vou fazer essa conta na calculadora? Que preguiça! O nosso objetivo é agora fazer esse cálculo, não na calculadora, mas no R. Então vem comigo aqui usar o R. Muito bem, então eu espero que vocês estejam aí na frente do computador usando o software R. Então vamos abrir aqui junto comigo o software. Perfeito. Então, para que a gente possa fazer aquela conta, vamos então entender qual é o procedimento a ser adotado. Então, a primeira coisa que eu quero te ensinar é construir novas funções a partir do R, tá bom? Então, vamos construir uma função chamada de função sucessor, só para você sentir como é o procedimento de construção de uma nova função. Então, esse sucessor é uma variável, tá bom? E eu estou usando o símbolo de atribuição e eu quero que isso seja uma função, tá bom? Dentro dos meus parênteses, eu coloco a variável, os parâmetros da minha função. Então eu vou usar um parâmetro, sei lá, vou chamar aqui de W, tá bom? Dentro dos parênteses. Aí eu abro chaves, dou um Enter. Então, automaticamente ele vai entender que não terminou e agora eu começo a escrever o código dessa minha função sucessor. Gente, o que a minha função sucessor vai fazer? Ele vai retornar o sucessor de W para que você veja como funciona a coisa. Então, eu uso a palavra-chave return, que significa retornar, tá bom? Uso a palavra-chave e eu quero retornar W mais 1. Ou seja, eu quero retornar o sucessor de W, que é W mais 1. Fecho as chaves e pronto, construí a função sucessor. Então agora, só para você entender como está funcionando, se eu digitar sucessor de 8, pronto, ele retorna 9. Se eu digitar sucessor de 0, ele retorna 1. Então, por exemplo, o que a função sucessor faz? A função sucessor, ela é uma função que aceita um parâmetro W e ela retorna o W mais 1. Então, essa estratégia de construir funções é ótima para a gente otimizar processos e fazer grandes cálculos, tá bom? Agora, digamos que você queira alterar o conteúdo dessa função. Então, se você quiser alterar, você não precisa redigitar tudo de novo. Digamos que você queira fazer W mais 2 na função sucessor. Então, o que você faz? Você digita fix e coloca a função que você quer arrumar, que é a função sucessor, e dá Enter. Observe que ele vai abrir uma janela aqui paralela e aqui você pode alterar o conteúdo da sua função. Então, por exemplo, digamos que você errou e que a função sucessor não seja mais 1. A função sucessor seja, sei lá, W mais 2. Você fecha, ele confirma para salvar e pronto. Agora, se você digita sucessor de 0, ele não vai somar 1, ele vai somar 2, tá bom? Agora, então, que a gente já entendeu como funciona a criação de função e como funciona a alteração de uma função, vamos alterar a função sucessor para W mais 1, só para deixar salvo, ok? Muito bem. Então, para a gente resolver o problema do aniversário, a primeira coisa que você tem que se recordar é que nós temos que escrever aquele produto, né? Que era 365 vezes 364 vezes, e tinha 3 pontinhos, vezes 300, agora eu vou colocar um parênteses, o último termo qualquer era 365, menos n mais 1. Lembra que era esse produto que eu tinha que calcular?
Bem, para calcular esse produto, eu vou construir uma função que multiplica dois números dentro de um intervalo. Todos os números, na verdade, dentro de um intervalo. Então, olha só como que vai ser a minha estratégia. Eu vou construir, então, uma função produto. Ela é uma função, ok? Que vai aceitar dois parâmetros A e B. Essa função vai multiplicar todo mundo que está entre os inteiros A e B. Então, eu abro chaves, perfeito. E vamos colocar aqui dentro o código da minha função produto. Então eu vou precisar, gente, de uma variável temporária. E eu vou chamar essa variável de resultado. E o primeiro valor dessa variável é 1, tá bom? Agora, olha só, nós já aprendemos na última aula o comando for. Esse comando for vai fazer o seguinte, ele vai pegar todos os i's dentro do intervalo AB, tá bom? E o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa variável resultado e vai atribuir a essa variável resultado o valor atual da variável resultado vezes o i. Tudo bem? Então agora o que eu faço? Eu fecho as minhas chaves do comando for, tá? E retorno o resultado. Lembrando que para retornar eu preciso usar parênteses. E finalmente, depois de retornar, eu encerro o programa com mais umas chaves. Pronto. Se você observar bem, o mais deixou de aparecer, continua aparecendo só esse sinal aqui, que significa que a minha função produto foi bem resolvida, foi bem colocada. Então, para a gente fazer o entendimento do que foi digitado. Então, produto é uma função que aceita dois números como entrada, A e B. Então, quando você chama essa função produto, ele coloca dentro da variável resultado o número 1, tá bom? E depois, para cada i dentro do meu intervalo AB, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse resultado, vai multiplicar por i e vai salvar de novo na variável resultado. E quando esse procedimento tiver concluído, ele vai retornar o conteúdo da variável resultado. Então, se você observar bem, com essa estratégia, a gente consegue fazer com que a variável resultado tenha o produto de todos os números no intervalo AB. Então, vamos fazer um teste. Por exemplo, digita aí, produto de 1 até 5. Aliás, vamos fazer uma conta mais baixa para você perceber. Produto de 1 e 3. Se você observar, ele retorna 6. Ou seja, ele está fazendo o quê? O produto de 1 vezes 2 vezes 3, que é 6. Se eu digitar produto de 2 até 5, quanto dá? Dá 120. Por quê? Ele está multiplicando 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, que dá 120. Se eu digito produto 9 e 10, ele vai multiplicar todo mundo entre o 9 e o 10. Nesse caso, é só 9 e 10 que dá 90. Se você quiser fazer mais um teste, vamos lá, produto de 0 até 10. Claro que o resultado é 0, porque ele vai multiplicar 0 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. Mas como você começou com 0, pronto, automaticamente zera esse produto todo. No caso específico da nossa aula lá da unidade 2, a gente estava interessado em fazer o produto de todos os números, de 365 até 356. Concorda comigo? Porque nós tínhamos 10 pessoas. Então você tira 10 e soma 1. Então esse produto, esse resultado, essa função produto vai te dar a multiplicação de 365 até 356. Então se você dá Enter, pronto, ele já automaticamente dá o resultado. Esse E aqui significa que esse número tem que ser multiplicado por 10 elevado a 25, ou seja, é um número bem grande. Outra observação sobre essa função produto que a gente acabou de construir é que ela comuta com respeito à ordem. Então, nesse caso, gente, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 4 é 24. Então, observe que se eu fizer produto de 2 e 4 dá 24 e produto de 4 e 2 também dá 24, porque aí ele vai fazer o quê? 4 vezes 3 vezes 2,
que é 24. Então, a ordem que você coloca esses números não altera naturalmente o resultado, tá? Bem, agora vamos calcular a probabilidade. A probabilidade também vai ser uma função. Então, vamos chamar essa função de probabilidade, ok? Vai ser uma função que vai aceitar um parâmetro n, ok? E vamos colocar então o código dessa função. N, nesse caso, é o número de pessoas. Então, gente, como que é o cálculo? Primeiro, se você se recorda bem, nós tínhamos que calcular um numerador. Nesse numerador daquela fração que a gente tinha que calcular, era o produto de 365 até 365 menos n mais 1. Concorda comigo? Esse era o numerador. O denominador, gente, se você se recorda daquela videoaula e do esboço que eu fiz ali no papel, o denominador era 365 elevado a n, porque ele tinha exatamente n cópias de 365 embaixo, tá bom? Bem, depois que eu calculo o numerador e o denominador, vamos colocar aqui nessa variável divisão o resultado da minha divisão. O resultado da divisão é simplesmente o numerador dividido pelo denominador, ok? Gente, depois que você faz essa divisão, qual que é o retorno do meu programa probabilidade? Bem, eu preciso fazer o seguinte, eu quero retornar o quê? 1 menos o resultado desta divisão, perfeito? Só que antes de retornar 1 menos a divisão, se você me permite, eu vou multiplicar esse resultado por 100. Por que eu tenho que multiplicar esse resultado por 100? Porque lembra que a probabilidade era um número entre 0 e 1? Se eu multiplico por 100, eu retorno, na verdade, gente, o quê? A porcentagem, onde o 1 é equivalente a 100%. Lembra disso da nossa última aula? Muito bem, então ele vai retornar 100 vezes 1 menos a divisão. Então agora eu posso fechar o meu programa e pronto. Então só para a gente fazer um teste, probabilidade, e vamos colocar aqui 10. Com isso, gente, o programa automaticamente calcula que num grupo de 10 pessoas, a probabilidade de ao menos 2 fazerem aniversário no mesmo dia é 11,69%. Vamos calcular a probabilidade se o grupo tiver 20 pessoas. Gente, olha só que interessante. Num grupo de 365 dias e 20 pessoas, a probabilidade de ao menos 2 pessoas fazerem aniversário no mesmo dia é 41%. Vamos calcular agora a probabilidade para 30 pessoas. Olha que contraintuitivo. A probabilidade de 30 pessoas terem ao menos 2 que fazem aniversário no mesmo dia, beira 71%. Fantástico esse resultado, não é? Agora, digamos que você queira, gente, mostrar todos esses resultados na forma de um gráfico. Por exemplo, de 1 até 100. Então, gente, a minha sugestão, vamos construir um vetor, que eu vou chamar de vetor de resultados, tá bom? Vamos construir um vetor, e esse vetor, eu quero que ele seja um vector, então dentro dessa minha variável resultados, eu estou construindo um vetor, tá bom? E eu quero que ele tenha comprimento, essa aqui é a palavra para comprimento, 100. Opa, digitei comprimento errado, é TH, pronto. Então agora, esse meu vetor de resultados, ele tem comprimento 100. Então, olha só o que eu vou fazer. Dentro desse meu vetor resultados, em cada uma das posições, eu vou armazenar o quê? O resultado do cálculo da probabilidade. Então, para i, então eu vou usar um comando for, para i, indo de 1 até 100, olha só o que eu quero que aconteça. Eu quero que o vetor probabilidade, na posição i, tenha armazenado, ok? Aliás, o nome do meu vetor é resultados. Que o meu vetor resultados, na posição i,
tenha armazenado o cálculo da probabilidade do que, gente? De I pessoas nesse grupo, tá bom? Então eu dou Enter, olha só, não teve resposta nenhuma. Isso significa o quê? Que dentro desse meu vetor resultados, na posição I, foi armazenado o cálculo da probabilidade I. Então, se você quiser exibir isso em formato de gráfico, você digita plot e coloca o nome do seu vetor resultados. Vamos dar Enter? Olha só, essa é a saída do meu programa. Então vamos interpretar esse dado aqui. Então aqui, ó, eu tenho o índice do meu vetor, que vai de 0 a 100, e aqui eu tenho o resultado da probabilidade. Então olha só que interessante. Se você perceber bem, olha só, quando você tiver mais ou menos 80 pessoas, olha que interessante essa análise. Se você tiver 80 pessoas num grupo, a probabilidade de que ao menos 2 delas façam aniversário no mesmo dia beira 100%. Então, se você tivesse que apostar, você certamente poderia apostar com toda tranquilidade de que num grupo de 80 pessoas, a probabilidade é quase 100. Gente, e 100 pessoas? Com 100 pessoas, a probabilidade é quase 100 também. Então, vamos fechar esse gráfico e vamos calcular aqui, no braço, a probabilidade de 100 pessoas. Olha só, que interessante, né? Num grupo de 100 pessoas, em um ano que não é bissexto, ou seja, com 365 dias, você tem uma probabilidade de 99,99% de que ao menos 2 delas façam aniversário no mesmo dia. Legal? E se eu quiser turbinar esse gráfico? Se eu quiser, por exemplo, vamos chamar o gráfico de novo. Se eu quiser, por exemplo, alterar esses textos, ok? Eu quero alterar o conteúdo do eixo Y e do eixo X. Então aqui, gente, eu vou fazer o seguinte. Depois que eu coloco a palavra resultados, eu coloco um XLab, que significa em inglês etiqueta para o eixo X, e essa etiqueta é pessoas, porque são os números de pessoas. E eu coloco vírgula, YLab. Aqui, gente, eu vou colocar o quê? A quantidade, a probabilidade no eixo Y. Então eu coloco aqui probabilidade. E entre aspas, porque é texto. Se você dá Enter, olha só, o meu gráfico já fica gerado. Então esse eixo representa a probabilidade e esse eixo representa número de pessoas. Então é muito interessante esse resultado, porque ele é absolutamente contraintuitivo. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido como que a gente pode implementar o cálculo do problema da probabilidade aí na questão do aniversário. Isso aí. Espero então que vocês tenham conseguido compreender como que a gente pode usar o R para fazer um cálculo tedioso ficar muito mais interessante. E o mais legal disso tudo, com o R a gente consegue fazer o quê? Generalizar o problema. Enquanto que na lousa a gente só conseguia fazer para exatamente 10 pessoas, e olha lá, a gente conseguiu fazer mais ou menos porque tinha que fazer toda aquela multiplicação. Com o R, a gente consegue generalizar isso para uma quantidade N de pessoas. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Existem alguns links que eu vou colocar aí na unidade, que é o link chamado o paradoxo da probabilidade do aniversário. Essa questão do aniversário é tão interessante e ela aparece em variados contextos que vale a pena você dar uma lida sobre o paradoxo do aniversário. Maravilha? Bem, pessoal, por enquanto é só. Espero vocês para a nossa próxima videoaula, onde a gente vai continuar usando o R, mas agora com estatística e não apenas com probabilidade. Beleza? Até a próxima e bons estudos!